Uma das parábolas mais lindas que Jesus Cristo contou e que a maioria dos cristãos, pelo menos aqueles que estão ligados à igreja, ligados à religião, conhecem. Inclusive, essa parábola já foi tema de música sertaneja, a parábola do filho pródigo. Está registrada no capítulo 14, ou melhor, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É o terceiro evangelho, é o terceiro livro no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu falei 14 porque o capítulo 14 e o capítulo 15 são totalmente antagônicos. Eles estabelecem, assim, visivelmente, um contraste de dois tipos de reuniões e dois tipos de grupos que Jesus estava inserido. O capítulo 14, que eu acredito que não foi colocado assim por mero acaso, esses dois capítulos contrastando um ao outro. O capítulo 14, Jesus entra na casa de um chefe dos fariseus para comer pão e eles o estavam observando. É o capítulo 14 de Lucas. Já no capítulo 15, ele está reunido com publicanos e pecadores para o ouvir. O capítulo 14 e o capítulo 15 de Lucas foram colocados tão perto um do outro para mostrar a maneira como Jesus Cristo agia em relação a pessoas que ficavam para ouvi-lo. Eu posso dizer que o capítulo 14 ele foi feito na casa de um religioso. E o capítulo 15 aconteceu entre publicanos e pecadores. O que é publicanos e pecadores? Publicanos vem da palavra homem público. Gente do povo, gente da plebe, gente que não frequentava a sinagoga, gente que não participava dos ritos do templo. Pecadores eram aqueles que não estavam nem aí com a religião judaica. Esse era o contexto, pelo menos cultural e religioso, nos dias de Jesus. Hoje a palavra pecador tem conotação diferente, mas mesmo assim, Jesus disse para os fariseus, o fariseu, quem é um fariseu? O fariseu era um judeu ortodoxo, religioso, muitas vezes radical. O grupo dos fariseus, que era uma ramificação do judaísmo, havia no judaísmo, no bojo da religião judaica, haviam muitos grupos diferentes, muitos grupos que às vezes se opunham um ao outro. E os fariseus, eles eram um desses grupos mais radicais em termos de zelo, em termos de fanatismo, em termos de paixão pela religião judaica, pelos escritos de Moisés. E até mesmo entre os fariseus havia divisões entre eles. Haviam escolas rabínicas que tinham pensamentos e tinham interpretações diferentes das escrituras antigas dos judeus. Então, o capítulo 14 e o capítulo 15 do Evangelho de Lucas coloca Jesus em ambientes opostos, porque se no capítulo 14 ele está reunido na casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, e aqui diz que eles o estavam observando. Eles foram ali para avaliar Jesus, foram ali para analisar Jesus. Eles foram ali para tentar pegar em Jesus ensinos e comportamento que fosse contra
a tradição da religião judaica. E eles foram ali para observar Jesus. No capítulo 15, Jesus está sentado junto com publicanos e pecadores. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí Jesus conta 3 parábolas no capítulo 15. 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida. Ovelha perdida. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? Essa é a parábola da ovelha perdida, das 100 ovelhas e uma se perde. A segunda parábola é da mulher que tem 10 moedas, 10 dracmas, e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, muito conhecida entre nós, de um pai que tinha 2 filhos, no verso 11. Essas 3 parábolas traz o mesmo tema, um único tema, daquele que se perdeu. Na primeira parábola é uma ovelha que se perde. Na segunda é uma moeda que se perde. E na terceira são 2 filhos que estão perdidos. Não é somente o filho pródigo. Jesus contou essas 3 parábolas em relação à reação das pessoas que estavam em volta dele. Como eu disse, no capítulo 14 ele está na casa de um homem religioso. No capítulo 15 ele está no meio de pecadores e publicanos. Todavia, há um grupo à parte, no capítulo 15, que são os mesmos fariseus religiosos que estão ali agora. E interessante como Jesus se comporta de modo assim bem diferente entre eles. Talvez pelo fato de Jesus ter sido um rabi, sendo um rabino, um mestre, e tinha assim qualidades que nenhum outro mestre tinha naquela época, Jesus talvez devesse se sentir mais à vontade com os religiosos do templo. Para quem pensa hoje em Jesus Cristo, geralmente se faz uma conexão entre a pessoa de Jesus Cristo e o cristianismo, a religião cristã, e consequentemente pensa na igreja cristã, ou na igreja católica ou na igreja evangélica. A igreja católica, ela tem uma abertura para pecadores e publicanos, não tanto quanto era no passado. Ela tem os seus dogmas, ela tem os seus códigos de comportamento, mas a igreja evangélica, quando alguém pensa numa igreja evangélica, geralmente pensa em proibições. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir mais às baladas, eu não posso mais ouvir música mundana, eu não posso mais participar de jogos, não posso mais jogar jogos de azar, que é chamado. É uma série de proibições. Algumas mais antigas, eu não posso usar calça comprida, não posso usar maquiagem, homem não pode assistir futebol. As mais antigas ainda proibiam de assistir televisão, proibiam de, às vezes, usar determinados perfumes, acredite se quiser, raspar a perna. Então, a religião cristã, e mais o lado evangélico, religioso, protestante, traz assim uma característica de puritanismo. Eu conheço um pouco da história do movimento puritano, mas quando a gente também usa a expressão puritano, a gente pensa em alguém assim puro, alguém sem pecado, alguém que consegue viver uma vida de santidade, sem se misturar com pessoas pecadoras,
sem participar de festas onde há bebidas, sem participar de lugares onde as pessoas debochadas, que falem palavrões, que bebam, que fumem. É isso que a gente pensa quando a gente pensa em alguém puritano. Jesus conta essas 3 parábolas de alguém que se perdeu. A parábola do filho pródigo, como eu disse, se a parábola da ovelha perdida fala de uma ovelha que se perdeu dentre 100, a ovelha da moeda perdida é uma moeda que se perdeu entre 10. Na parábola do filho pródigo, nós temos um pai e 2 filhos perdidos. Jesus contou essas 3 parábolas porque já no começo do capítulo 15, diz que os fariseus e os escribas que estavam ali no meio daquela multidão de pessoas pecadoras, todavia jamais se misturavam com eles, não tinham amizade com eles, não se conversavam e não compartilhavam nada, eles se sentiam santos e se sentiam extremamente acima da média dos pecadores. Esses fariseus e escribas eram doutores da lei, que estudavam cada palavra, cada sílaba, cada ponto da lei de Moisés. Esses são os escribas. Eles tinham a responsabilidade de explicar as leis do Antigo Testamento para as pessoas. Eram os escribas. E os fariseus, como eu disse, eram um grupo do ramo do judaísmo que tinha uma rigorosidade com determinadas questões, como dízimo, como o jejum, como a frequência no templo, como o ato da purificação, da lavagem de pés, mãos, cabeça, não se misturar com as pessoas. Então nós temos assim publicanos, pecadores, escribas e fariseus ouvindo Jesus no capítulo 15. E ele conta essas 3 parábolas. E Jesus foi acusado pelos fariseus e os escribas, dizendo, esse grupo dizia, este homem recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus estava ali no meio daquelas pessoas, ele ouviu o que os fariseus e os escribas estavam se queixando dele. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus conta as 3 parábolas. A parábola do filho pródigo é uma das mais lindas e uma das mais desafiadoras em relação à nossa natureza, à nossa relação com Deus. Porque é óbvio que na parábola do filho pródigo, o pai é a figura de Deus. O pai amoroso, o pai que perdoa, o pai que aconchega, o pai que conversa, o pai que tenta reconciliar os 2 filhos, é a figura de Deus. Essa é a exata imagem que Jesus tenta nessa parábola passar da figura de Deus. Ele diz assim, ele começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele queria herança daquilo que o pai tinha, que já era um grande desrespeito, porque só se reparte herança quando pai e mãe morrem. E esse rapaz, ele chega no pai, esse moço, filho mais moço, chega no pai e já quer a parte da sua herança. No verso 12 fala que o pai repartiu-lhe os seus bens.
pegou o dinheiro e a fortuna da família, ali do pai e dos 2 filhos, e já pegou a parte daquele moço em dinheiro, já fez um testamento e falou: tá bom, já que você quer em vida, o que era assim muito triste para o pai ouvir aquilo do filho, porque geralmente filhos com pais ricos, quando o pai morre, já começa a briga, começa às vezes as discussões em cima do caixão do pai morto. Esse aqui não, esse aqui foi mais atrevido ainda. Ele nem esperou o pai morrer. Ele simplesmente se adiantou, pedindo para o pai que desse a ele a parte da herança que lhe era de direito. Poucos dias depois, o filho mais moço, esse que pegou o dinheiro, ajuntou tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Existem 3 coisas interessantes que acontecem com esse rapaz mais novo em relação ao pai. Estou dizendo, a figura do pai é a figura de Deus. E a figura dos 2 rapazes é a humanidade, que está dividida nesses 2 tipos de gente, desses 2 tipos de categorias de pessoas. O filho mais moço é o filho que quer ficar longe do pai. O filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E é o que muitas vezes a gente quer em relação a Deus. A gente quer distância de Deus. Porque a gente entende, dentro desse contexto religioso que eu falei no começo, a gente entende que estar perto de Deus é ter que seguir uma série de proibições. Deus é um grande desmancha-prazeres, porque a religião cristã, o catolicismo e o protestantismo gosta de proibir, estabelecer regras, critérios de santidade. É assim que dizem. Então, para a maioria dos homens e das pessoas, servir a Deus ou estar com Deus é deixar de usufruir de uma série de coisas prazerosas que a vida tem para oferecer. Então quer distância de Deus, quer distância da igreja, quer distância da religião. Ele pegou todos os seus bens, no caso aqui os nossos bens que nós recebemos de Deus é a própria vida, é o próprio tempo, são as oportunidades que nós temos, são os dons que recebemos, são as qualidades que nós temos, a saúde que podemos ter, as oportunidades que surgem. Esses são os bens que Deus nos dá e no qual a gente fala assim: me dá isso daí, eu quero viver a minha vida sem ti, longe de ti, longe das tuas proibições, longe do teu policiamento, do teu xerifado em cima de mim. Ele parte para um país distante. E aí vem a segunda característica desse tipo de gente: desperdiça os seus bens. Desperdiça o teu dinheiro, desperdiça a sua saúde, desperdiça oportunidades, família, saúde, enfim. A característica de uma pessoa distante de Deus é o desperdício. Pode ser que ela ajunte riquezas, mas Jesus disse que a riqueza de uma pessoa não se constitui nos bens que ela possui. Existem riquezas muito mais importantes do que o dinheiro. Ele desperdiça os seus bens vivendo dissolutamente. Então esse moço se distancia de Deus. Ele tem uma certa autonomia, porque os bens que ele recebe lhe dá autonomia e independência de Deus. E ele também gasta tudo com prazeres, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade, que é o que acontece. Então foi atrás
de um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ora, Jesus está contando essa parábola para um grupo de judeus. Porco, na cultura judaica, é um animal imundo. Nem se aproxima e muito menos se come porco dentro do judaísmo. Todavia, esse moço ele é mandado para cuidar de porcos. Quer dizer, ele perdeu tudo o que ele tinha, ele desperdiçou tudo o que foi lhe dado, e o final dele foi cuidar de porcos. Um trabalho que ninguém jamais gostaria de exercer. Mas ele não tinha nem o que comer. Aqui no verso 16 diz que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, com a comida dos porcos. Ele desejava comer porque ele tinha fome. Aí diz que ninguém lhe dava nada. Isso é muito característico do nosso meio social. Quando você tem dinheiro, quando você está no topo, quando você é top, todo mundo te bajula, não te falta amizades, companhias, amigos, amigas, não te falta gente para você gastar com baladas, com bebidas, com drogas, com sexo, não te falta gente para usufruir da sua riqueza. Mas quando você não tem nada, meu amigo, todo mundo te abandona. E olha, não é só no meio das pessoas sem Deus. Às vezes, pessoas que dizem estar com Deus, também elas agem da mesma maneira. Enquanto você tem cargo, posição, poder, influência, dinheiro, enquanto você tem algo para dar a essas pessoas, você estará cercado delas. O dia que você não tiver mais nada, elas também te abandonam. Aconteceu com esse rapaz. Aí ele pensou consigo, no verso 17, caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele ensaiou esse discurso de arrependimento para voltar para a casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Porque lá ele tinha tudo, ele tinha abundância, ele tinha comida, ele tinha funcionários, amigos, ele tinha a fazenda para tomar conta, não lhe faltava nada. Ele queria viver prazeres da vida que na fazenda, na casa do pai, ele não tinha. Então, para poder viver os prazeres da vida, ele teve a ideia equivocada de que longe de Deus ele poderia usufruir dos prazeres que a vida lhe oferecia. Ali, geralmente, na zona rural, não é lugar onde se tem muitos prazeres carnais. Não que não tenha, mas é mais difícil acesso. E naquela zona rural onde o pai tinha sua fazenda, ele percebeu que ali ele não seria feliz. Então ele precisava de distanciamento para ele poder também viver livre do pai. Só que ele cai nesse buraco porque ele gasta tudo o que ele tem e o dinheiro acaba rapidinho e sempre acaba. E de repente ele se vê sozinho, junto com porcos, sentindo fome, querendo comer até o que os porcos estavam comendo. Aí ele pensa no pai e ele pensa nas coisas que ele tinha perdido. Aí ele resolve voltar, ele ensaia esse discurso e ele se levanta e volta para a casa do pai. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu. Encheu-se de compaixão. Quem se encheu de compaixão? O pai. Porque de longe o pai percebeu que era o filho que estava voltando, o filho que tinha partido.
Provavelmente o pai percebeu pelo jeito de andar, embora estivesse como um mendigo, embora estivesse no estado deplorável de miséria, ele percebeu que era o filho. E ele sai em encontro do filho com muita compaixão, sai correndo. Isso aqui também é uma outra questãozinha na parábola, porque um idoso, nos dias de Jesus, um ancião, ele jamais corria. Era um ato assim de molecagem, era um ato de insensatez, correr. É verdade. Mas esse homem, quando ele vê o pai voltando, por compaixão ele sai correndo ao encontro do filho. E não só isso, ele diz que encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele moço ainda estava cheirando chiqueiro dos porcos, ainda estava cheirando a imundície de onde ele estava. Mas o pai vai e o abraça e o beija, com a sua barba suja, com o seu rosto sujo, cabeludo, e ele o beija. Jesus está falando que esse é o amor de Deus pelos perdidos, pelos que estão se sentindo distantes, pelos que gastaram tudo, desperdiçaram tudo, e pode ser o teu caso. Você pode ter tido muita coisa boa na sua vida e você desperdiçou. Você quis gozar, aproveitar todos os prazeres da vida, e religião, Deus, igreja, são coisas que iam abortar, iam solapar o teu planejamento. Mas ele volta e Deus o recebe. E assim que Deus nos recebe, essa é a parábola do filho pródigo, é o amor do pai incondicional pelo filho. Não importa as condições que o filho se encontra. E o moço tinha ensaiado aquele discurso de arrependimento. No verso 21 diz que o filho disse para o pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e ponde-lhe um anel, que é o anel da família, no dedo, e alparcas nos pés, porque na cultura judaica também, uma pessoa sem sapato tinha chegado no fundo do poço. Então coloca alparcas nos seus pés. Os judeus só tiravam alparcas. Moisés, quando foi se encontrar com Deus no Monte Sinai, Deus disse a ele: tira as sandálias dos teus pés, porque no lugar onde pisa é terra santa, sagrada. É só nessa condição que um judeu andava sem sapato. Trazei também o bezerro novo, cevado, o bezerro gordo, que nós estamos guardando para ocasião especial. Matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Esse é o filho mais novo. O filho mais velho, verso 25, estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, funcionários da casa, perguntou o que está acontecendo. Este respondeu: é teu irmão que voltou. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, vivo. Ora, verso 28, esse irmão mais velho, quando viu isso do funcionário, se indignou e não queria entrar no salão de festas. Saiu então o pai e insistia com ele.
Ele, porém, respondeu ao pai: Eis aqui, meu pai, há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, não me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro gordo. Então o pai lhe respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse é o irmão mais velho. Quando Jesus contou esta parábola do filho pródigo, a gente chama parábola do filho pródigo, mas está errado, porque a parábola é dos dois irmãos. E quando Jesus contou a parábola, ele contou por causa da dureza, da impiedade, no caso, impiedade é alguém que não tem piedade, não tem misericórdia, por causa da justiça própria do irmão mais velho. Jesus não contou a parábola do filho pródigo, enfatizando só a perdição do filho que se foi. A parábola é para mostrar também a perdição do filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele está tão perdido quanto o filho que foi. Porque o filho que foi acreditava ter prazer longe do pai. O filho que ficou também queria ter prazer. Todavia, o pai atrapalhava. E ele reclamou que o pai, como era uma figura muito presente o tempo todo, não dava a ele nem um cabrito para fazer uma festa privée, uma festa privada com os seus amigos. Ele também queria ter prazer longe do pai. Todavia, como ele não era bobo, ele resolveu não sair da presença do pai, porque ele ia perder tudo, mas ele queria ter prazer sem a presença do pai, mas sem perder as benesses, os benefícios do pai. Os dois estavam perdidos porque os dois não queriam o pai junto, o pai perto, o pai presente. Os dois estavam perdidos porque os dois acreditavam que a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, a verdadeira festa da vida só se comemora sem a presença do pai junto. Os dois estão perdidos porque ele entende que longe do pai ele pode ser feliz. E o outro entende que apesar do pai, ele é feliz, embora muito resignado, muito inconformado, muito oprimido pela figura do pai, mas não quer perder os benefícios que o pai lhe concede. E a perdição do filho mais velho é um retrato exato daqueles fariseus que estavam ali, junto com pecadores e publicanos, acusando Jesus de estar comendo com publicanos e pecadores. Jesus está dizendo para aqueles fariseus e escribas, e eles entenderam muito bem isso, que eles estavam tão perdidos, religiosos como eram, tanto quanto aqueles que não eram religiosos ali. Porque o que nos faz salvos, o que nos dá a salvação, não é estar ou não estar na religião. O que nos faz estar salvo é a nossa relação com Deus, a nossa relação com o Pai, a nossa comunhão com o Pai. Essa parábola é muito rica. Eu vou parar por aqui, mas eu pretendo continuá-la no próximo vídeo. Se você esteve comigo até agora, eu peço para que você deixe o seu like, para que você também se inscreva no meu canal, no nosso canal. E pessoas que estão me ouvindo e vendo aqui pelo YouTube, provavelmente estarão me ouvindo também pelo rádio,
pelo rádio aqui da cidade. Que Deus abençoe a sua vida e a gente volta.